Olá pessoal, aqui é o professor Demils Pereira Ribeiro. Vamos continuar trabalhando aqui a nossa disciplina de Direitos Humanos em Relações Étnico-Raciais. Aqui o meu contato no Instagram, no cursinho Aprovação, se vocês quiserem mandar mensagem. O nosso canal de aula, Gramaticalizando. Então a nossa disciplina aqui, Direitos Humanos em Relações Étnico-Raciais. Pessoal, no nosso cronograma nós estamos na aula 7. Nessa aula 7, nós vamos focar aqui no conceito de diversidade étnico-racial. Vamos trabalhar um pouco de história, a questão do preconceito, da discriminação, do racismo, da igualdade, das ações afirmativas. Esses temas, gente, eles vão perpassar muitas aulas, então aqui nós vamos abordar alguns aspectos que depois nós retornamos. Bom, em termos introdutórios, a primeira grande citação nossa aqui é do grande Gilberto Freire. Ele procurou, quando pensou a formação da sociedade patriarcal brasileira, pensar a partir especialmente da publicação do seu livro Casa Grande e Senzala. Ele foi muito influenciado pela antropologia de Franz Boas. Asseverou principalmente que a diversidade étnico-racial é uma verdade histórica inegável. Nesse aspecto, é de conhecimento geral que a sociedade brasileira ela se constitui de diferentes grupos étnico-raciais, que a caracterizam em termos culturais como uma das mais ricas e, ao mesmo tempo, uma das mais desiguais do mundo. Então, nós temos dois traços aqui, né? Extremamente antagônicos, que é a riqueza e a desigualdade social. Esse fato, gente, ele compromete consideravelmente o pleno desenvolvimento econômico, político e social do nosso país. Agora, trabalhando especificamente o ponto de vista sociológico, o Brasil se constitui um mito da democracia racial, principalmente depois dessa citada obra, né, Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, e aqui eu cito uma edição de 2003. De acordo com Florestan Fernandes, um grande sociólogo da sociologia crítica brasileira, o ideal da miscigenação fora difundido como um mecanismo de absorção do mestiço, não para a ascensão social do negro, mas para a hegemonia da classe dominante. O mito da democracia racial assentou-se sobre dois fundamentos. O primeiro fundamento é o mito do bom senhor. O segundo, o mito do escravo submisso. Tudo isso a nossa história, quando analisada de maneira crítica, ela nega peremptoriamente, veemente. Diante disso, pessoal, com mais intensidade após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que é o nosso grande marco jurídico, né? A nossa Constituição cidadã, nós enfrentamos no Brasil um grande desafio, qual seja, combater a discriminação racial, notadamente por conta do nosso histórico de desigualdades sociais, que aflige há muito tempo diversos grupos no nosso país, com destaque para os afrodescendentes e os povos indígenas. Quando na aula passada nós falamos da vulnerabilidade, falamos dos grupos vulneráveis, nós deixamos bem claro que esses sofrem diariamente condutas de preconceito e discriminação em espaços públicos e privados da sociedade brasileira. Bom, então vamos começar a trabalhar aqui os aspectos de análise desse tema. Primeiro vamos no âmbito internacional. No âmbito internacional, destacam-se dois instrumentos relacionados à discriminação racial. O primeiro instrumento é a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Ela refere-se especificamente ao Sistema Global de Direitos Humanos. E o segundo instrumento é a Convenção 111 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que foi fundada, né, pelo Tratado de Versalhes, logo após a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, foi assinado um tratado de paz, o Tratado de Versalhes, e aí nós tivemos a fundação da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Aprovada pela Resolução 2106 da Assembleia Geral das Nações Unidas, né, no dia 21 de dezembro de 1965, realizada em Nova York, essa convenção internacional, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, ela também foi publicada, né, e promulgada aqui no Brasil, para valer internamente,
por meio do Decreto 65.810, de 8 de dezembro de 1969, tratando-se de um documento aprovado sob a forma, especialmente, dos graves efeitos da Segunda Guerra Mundial que nós já estudamos, que mudou completamente a história dos direitos humanos na história da humanidade, né? Esse é um momento muito importante, onde nós tivemos muitas preocupações com a eclosão de posturas antissemitas, de práticas nazistas, xenofóbicas, né? Entre outros sentimentos de ódio, intolerância e atos violentos diferenciados grupos sociais. Nos termos da citada convenção, pessoal, a expressão discriminação racial significa o quê? Significa qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em cor, descendência, origem nacional ou ética, que tem por objetivo, prestem atenção nisso, o efeito anular ou restringir o reconhecimento, o gozo de exercício em um mesmo plano de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político, econômico, social e cultural, em qualquer outro domínio da vida. Esse conceito está previsto no artigo 1º, parágrafo 1º da Convenção. Nesse sentido, o que é muito importante a gente analisar? Aqui a citada Convenção, ela prevê a adoção pelos Estados-partes, que são aqueles que assinam o documento internacional, das chamadas ações afirmativas, como medidas de promoção da igualdade no gozo e exercício dos direitos. Os efeitos da Convenção, gente, consideram-se ações afirmativas as medidas instrumentais que visam garantir a promoção e a efetivação de direitos para os grupos ou indivíduos vulneráveis e sua duração encontra-se vinculada ao cumprimento de seus objetivos. Então é muito importante observar aqui que as ações afirmativas, elas são temporárias, então dado um certo tempo elas deixam de ter efeito. Diante disso, além de promover o combate à discriminação racial, os Estados-partes que assinam e se comprometem nessa convenção se comprometeram a adotar, por todos os meios apropriados e sem tardar, uma política de eliminação da discriminação racial, em todas as suas formas de promoção de entendimento entre as raças. Tais compromissos se resumem no seguinte, que nós vamos analisar. Primeiro, abster-se de incorrer em todo ato ou prática de discriminação racial contra as pessoas, grupos de pessoas ou instituições. Esse primeiro compromisso deixa claro que nós temos estados, países que têm como política pública a discriminação. Nós vimos isso acontecer historicamente nos Estados Unidos, que é muito cobrado. É importante que vocês observem o contexto, né, dos Estados Unidos, onde tivemos várias lutas pelas liberdades civis, onde os negros eram massacrados pelos brancos, e quando se foi abrindo aos poucos os ambientes públicos, eles tinham o principal dogma, que era a segregação. Na segregação, na divisão, onde o negro não poderia participar dos mesmos espaços públicos que os brancos, e isso levantou a ira de muitos ativistas negros que não eram pacifistas, eles estavam lá para combater. Continuando os compromissos, o que nós citamos aqui? Não encorajar, defender ou apoiar a discriminação racial praticada por uma pessoa ou organização. Isso nós vimos também nos Estados Unidos, historicamente a Ku Klux Klan, sempre trabalhando contra os negros, né? Defendendo a supremacia branca, até hoje a supremacia racial branca. Tomar medidas eficazes a fim de reverter políticas governamentais nacionais e locais. Isso nós vimos também na política do apartheid na África do Sul, que levou à prisão de Nelson Mandela por mais de 28 anos encarcerado, até sair, se eleger e procurar trazer um governo mais democrático, mais equânime. Além disso, em quarto, nós podemos aqui tomar medidas apropriadas, inclusive circunstâncias, se as circunstâncias o exigirem, né, medidas de natureza legislativa, e aqui eu posso citar o Brasil, com a criação do Estatuto Racial, e além disso a inclusão, né, a política de cotas raciais, as políticas de cotas sociais, tudo isso devidamente instrumentalizado em leis, especialmente para combater essa discriminação racial estrutural que nós temos na história do nosso país. Também, pessoal, favorecer, quando for o caso, organizações e movimentos multirraciais. Então nós temos no Brasil
muitos movimentos de defesa dos direitos de vulneráveis, dos negros, das populações quilombolas. Nós temos até, para se citar aqui, a Fundação Zumbi dos Palmares, que tem instituições de educação, tudo isso trabalhando em relação ao combate à discriminação racial. Também se mostra presente na referida convenção, gente, a obrigação dos Estados-partes de proibirem e eliminarem dos seus territórios, de suas jurisdições, as práticas de segregação racial e o apartheid, que nós vimos que foi política de Estado em muitas nações. A divulgação e a propagação de ideias racistas, o que nos permite ver aqui que a liberdade de expressão ela não é absoluta. Nós temos aqui uma limitação que é a chamada defesa do discurso de ódio, isso não é admitida, né? O chamado hate speech, é aquele discurso de ódio que algumas democracias mais avançadas, como os Estados Unidos, permite. Então, essas instituições, órgãos, movimentos que lutam contra todas essas formas de discriminação, elas devem ser incentivadas e até mesmo protegidas pelo Estado Democrático de Direito. Recomenda-se no âmbito dessa convenção, pessoal, especialmente em relação aos instrumentos de proteção dos direitos humanos. E aí é importante que, se vocês puderem, fazer uma leitura, né? Pode procurar na internet a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, justamente para que vocês possam ter uma noção exata dos direitos ali reconhecidos, das garantias que são dadas ali, no que se refere ao tratamento iguais, não só nos tribunais, mas também no âmbito do direito ao trabalho, as condições equitativas e satisfatórias de trabalho, nos direitos civis também, direito à nacionalidade, direito de circular livremente, de residência, nos direitos políticos, de todas as formas possíveis para se evitar a discriminação. Vamos para o tópico 2 da nossa matéria aqui hoje. O que é o tópico 2, gente? É o monitoramento e a fiscalização dos direitos. Quanto ao monitoramento e a fiscalização dos direitos protegidos por essa convenção, né? Essa convenção que nós acabamos de falar, ela criou um comitê sobre a eliminação da discriminação racial. Esse comitê ele é composto por 18 peritos de grande prestígio moral, reconhecida imparcialidade, eleitos pelos Estados-partes dentre os nacionais, levando-se em conta a distribuição geográfica equitativa para o cumprimento de um mandato de 4 anos. As ações de monitoramento, que é o que nós estamos falando aqui, elas se darão por meio de relatórios periódicos, elaborados pelos Estados-partes e submetidos a secretário-geral das Nações Unidas. Hoje nós temos um secretário que é português, o Antônio Guterres, mas nós tivemos um secretário que fez um grande trabalho, que foi o secretário Kofi Annan, e vocês devem se lembrar também do secretário Ban Ki-moon. Também criaram muitas formas de comunicações interestatais entre estados, né, entre órgãos de estado. Essa comunicação é obrigatória, diferente do que acontece com os demais instrumentos que nós já trabalhamos aqui na nossa aula, e as petições individuais, disciplinadas no Brasil pelo Decreto 4.738. Então, ocorrendo aqui no nosso país uma grave violação de direitos humanos no que se refere à discriminação racial, nós temos a competência do Comitê Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial para receber e analisar as denúncias de violação dos direitos humanos protegidos por essa convenção. Aprovada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, na sua 42ª sessão em Genebra, em julho de 1958, nós temos o segundo instrumento que nós falamos ali, que é a Convenção 111 da OIT. Ela entrou em vigor na ordem internacional em 15 de junho de 1960 e foi promulgada no Brasil, como eu sempre gosto de citar, né, o Plano Internacional e o Plano Nacional, por um decreto, o Decreto 62.150, de 19 de janeiro de 1968. Ela tem como referência histórica, pessoal, a Declaração de Filadélfia de 1944 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Então veja que a Convenção 111 da OIT ela tem uma base histórica muito forte. Em apertada síntese, quais seriam os objetivos da Convenção 111 da OIT? Se resumem basicamente em assegurar a igualdade de oportunidade de tratamento em matéria de emprego e profissão,
bem como eliminar toda a discriminação em matéria de emprego e profissão. Ponto 3 aqui, gente, da nossa matéria, o que nós vamos estudar aqui? A discriminação propriamente dita. Para os efeitos da Convenção 111 da OIT, o conceito de discriminação ele compreende dois pontos fundamentais. O primeiro é o seguinte: toda distinção, exclusão, preferência fundada em raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional, origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão. Segundo ponto importante é o quê? Qualquer distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de emprego ou profissão, que poderá ser especificada por membro interessado depois de consultadas as organizações respectivas de trabalhadores e de empregadores, quando existam, e outros organismos adequados. Nos termos dessa Convenção 111 da OIT, os Estados-partes que se comprometem a formular e aplicar uma política nacional, veja bem, uma política nacional que tenha por finalidade, promover, por métodos adequados às circunstâncias e os usos nacionais da igualdade de oportunidade e tratamento. No caso do Brasil, nós temos hoje em dia as cotas até em concursos públicos, que antigamente era tão dominado, sem dúvida nenhuma, pela população branca, não é? Hoje as cotas em concursos públicos, elas beneficiam esses grupos vulneráveis. Então, acerca dos compromissos assumidos pelos membros da OIT, o artigo 3º da Convenção estabelece que esses Estados-partes que assinam a Convenção têm os seguintes procedimentos. Primeiro, esforçar-se para obter a colaboração das organizações de empregadores e trabalhadores e outros organismos internacionais a fim de favorecer a aceitação e a aplicação dessa política de equalização, de equidade em relação às oportunidades de emprego, promulgar leis e encorajar programas de educação própria para assegurar a aceitação e a aplicação, revogar todas as disposições legislativas e modificar todas as disposições ou práticas administrativas que sejam incompatíveis com essa política de inclusão, essa política de ação afirmativa, seguir essa referida política de inclusão, de ações afirmativas, tentando melhorar ao máximo toda a estrutura nacional, assegurar essa aplicação também no serviço de orientação profissional, formação profissional. Além disso, indicar nos seus relatórios anuais, então o Brasil, por exemplo, produz um relatório anual, tem que indicar qual a aplicação da convenção, quais as medidas que foram tomadas e quais os resultados que foram obtidos com essas medidas. Ao mesmo tempo, pessoal, essa Convenção 111 da OIT, ela também relaciona medidas que não são consideradas discriminação, notadamente aquelas medidas tomadas em relação a uma pessoa que individualmente seja objeto de uma suspeita legítima de se entregar a uma atividade prejudicial à segurança do Estado, ou uma atividade que se encontre realmente comprovada, desde que a referida pessoa o direito de recorrer a uma instância competente estabelecida de acordo com a prática nacional. Aqui especificamente com esses migrantes, que chegam de outros países, e hoje nós temos tão grave no cenário mundial o terrorismo. Além disso tudo, a Convenção ela estabelece que medidas especiais de proteção e assistência, previstas em outras convenções e recomendações, adotadas pela Conferência Internacional, não serão consideradas como discriminação. Então nós temos outras formas de política, de inclusão de outros grupos vulneráveis que devem se unir de todas as formas possíveis para se beneficiar esses grupos. Então, mesmo não sendo questão de raça, de cor, de credo, de religião, nós ainda teríamos a discriminação devido ao sexo, devido à invalidez, das pessoas portadoras de deficiência, os encargos familiares e outros aspectos mais. Ponto 4 da nossa aula, nós vamos trabalhar aqui o Estatuto da Igualdade Racial, gente. Por fim, então, vale frisar o seguinte, a importância do Estatuto da Igualdade Racial. Esse estatuto ele foi instituído por uma lei, a Lei 12.288, de 2 de julho de 2010, e como toda lei, ela não tem
detalhamento para tudo, foi regulamentado por um decreto, o decreto 8.136, de 5 de novembro de 2013. Instituto destinado a garantir o quê? A população negra, a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos e individuais, coletivos e difusos. Aqui é importante que vocês identifiquem, né? Os difusos são aqueles que abarcam toda a humanidade. Os coletivos são aqueles direitos transindividuais, mas que determinam uma certa coletividade, um certo grupo de pessoas. Então nós temos isso muito claramente, por exemplo, quando nós vemos aí a construção de uma grande usina hidroelétrica e aquela usina vai gerar impacto a determinadas populações quilombolas, ribeirinhas, ou a determinadas populações indígenas bem próximas àquele local. Além disso, o Estatuto também traz o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Para os efeitos desse Estatuto, né, o Estatuto da Igualdade Racial, da Lei 12.288, de 2010, considera-se discriminação racial ou étnica racial o quê? Toda distinção, exclusão ou restrição ou preferência baseada na raça, na cor, na descendência ou origem nacional, étnica, que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, o gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e de liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural, em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Veja que o texto legal do Estatuto, gente, ele está diretamente relacionado com os termos que nós analisamos ali na Convenção de Combate a toda forma de discriminação e também na Convenção 111 da OIT, o que é muito comum. No plano internacional ser aprovada uma convenção e essa convenção depois ela ser internalizada no plano nacional do nosso território, de maneira que uma lei, um decreto venha detalhar aquilo que a convenção trouxe como direito. Acerca da configuração da discriminação racial, gente, para fins do que propõe aqui o Estatuto da Igualdade Racial, é importante a gente observar. A configuração da discriminação racial para o Estatuto da Igualdade Racial, ela tem três aspectos importantes. Primeiro, a conduta. Qual que é a conduta? A distinção, a exclusão, a restrição, a preferência, baseada em critérios de quê? De raça, de cor, de descendência, de origem nacional ou étnica. Então, se eu abro uma determinada empresa e digo que na minha empresa só vai entrar determinado grupo de pessoas, eu estou fazendo uma distinção, estou excluindo. Objeto ou efeito, gente, que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais. E qual seria a abrangência dessa discriminação? Campos político, econômico, social, cultural, e aqui nós temos uma cláusula aberta, em qualquer outro campo da vida pública ou privada, demonstrando que o Estatuto veio, de certa forma, ampliar mesmo a nossa noção de discriminação. Outro ponto fundamental do Estatuto da Igualdade Racial, gente, é a diretriz política jurídica de inclusão das vítimas de desigualdade étnico-racial, a valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional. Identidade nacional brasileira, reforçando a preocupação do Estatuto com a efetivação de medidas necessárias para a igualdade. Lembrando que, historicamente, nós temos na estrutura nacional, na nossa história, a desigualdade, o DNA da desigualdade. Então não basta simplesmente legislar, criar novas leis. O que nós temos que fazer? Adoção de ações afirmativas, destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas. Aqui, como sempre, eu trago a nossa bibliografia, mas eu sempre falo para vocês, quanto mais vocês puderem ampliar em termos de leitura na temática da aula, é fundamental para o crescimento de vocês, né?
o aprimoramento e a formação do conhecimento de vocês, que é muito importante, um enriquecimento do repertório cultural do aluno. Continuo pedindo para vocês que trabalhem os mapas mentais de direitos humanos. Isso ajuda muito no desenvolvimento da criatividade, na memorização de longo prazo e até mesmo na criticidade, na abordagem crítica da matéria. Você pode fazer, como eu sempre falo, no caderno digital, criando no seu arquivo de Word, PDF, ou então aqueles que gostam do modo tradicional, fazer no caderno escrito mesmo, manuscrito. O importante é que esses esquemas de memorização ajudam muito, gente, na compreensão da matéria, na memorização da matéria. Então, vamos mapear aí o direito, né? Os direitos humanos e as relações étnico-raciais que a gente tem estudado aí de maneira muito detalhada. Espero que vocês possam usar dos recursos, gente, possíveis aqui da videoaula, né, da audioaula, pausar, voltar no tema, ver linha a linha, como eu tento explorar com vocês ali, linha a linha a matéria, para que vocês realmente dominem o conteúdo. Então, pessoal, essa é a nossa aula. Um abraço, fiquem com Deus, estudem bastante e até a próxima aula.